Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, 29 de dezembro. Morreu em São Paulo o rei do futebol, o Rei Pelé. Ele estava internado tratando de um câncer. Considerado jogador do século, Pelé fez 1.282 gols e conquistou a admiração do mundo com jogadas espetaculares. As marcas impressionantes. O 1000º gol da carreira foi marcado no estádio do Maracanã em 1969. Edson Arantes do Nascimento, dono da camisa 10, se tornou uma das personalidades mais conhecidas de todos os tempos. Agora, no Brasil TV. O Brasil e o mundo se despedem de um rei. Morreu hoje em São Paulo, aos 82 anos, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Ele estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Pelé foi o maior atleta do século, autor de 1.282 gols. O único jogador na história do futebol a conquistar 3 Copas do Mundo. Criativo, genial e dono de um futebol feliz, Pelé encantou o planeta com jogadas espetaculares. O atleta do século XX, o rei do futebol. Pelé! Camisa número 10! O gênio da bola. Pelé, a pula peneca, meteu ainda! Magistral gol de Pelé! O único jogador tricampeão mundial. O maior de todos os tempos. Pelé! 1000 gols! Pelé! Dizem que todas as histórias têm um começo, um meio, um fim. Nem todas. O roteiro de vida que Pelé escreveu com os pés pelos campos do planeta não tem ponto final. É uma história que vai continuar sendo contada e recontada de geração a geração, de gol a gol. De título a título, a cada imagem revisitada de um personagem que nasceu para se tornar imortal, para se tornar uma lenda. É até hoje o artilheiro que fez mais gols pelo Brasil, 95. Pelé! Camisa número 10! Em 1977, deu adeus aos campos profissionalmente num amistoso entre o Santos e o Cosmos. E deixou a marca de artilheiro na última despedida. E deixou muito mais. Deixou um nome que virou adjetivo. Pelé. O Pelé dos futebolistas. Deixou a mais completa tradução e harmonia entre força, talento, explosão e genialidade. Pelé, o rei que reinventou o futebol. Pelé, o eterno namorado da bola. Querida bola, se existe uma coisa importante no mundo, é você. Se Deus mandou você para mim e ter tanta liberdade e tanta amizade com você, é porque Deus me ama. Love! Love! And love! Pelé descobriu um câncer de cólon em setembro do ano passado e morreu lutando, de falência múltipla dos órgãos. Ele era uma força da natureza materializada em campo, mas o corpo que encantava o mundo com seus lances geniais também sofria. E como? O esforço e as lesões durante a carreira deixaram sequelas. Uma delas o rei guardou em segredo, desde a temporada nos Estados Unidos, que começou em 1975, jogava sem um dos rins, história que ele só revelou quase 40 anos depois.
Mas foi mesmo das batalhas em campo que vieram as dores mais fortes e o sofrimento mais intenso. Em 2009, um incômodo crescente na região do quadril, agravado pela idade, tiraria de Pelé o seu bem mais precioso, o movimento das pernas. A causa das dores fortíssimas era artrose, desgaste das articulações. Em 2012, uma cirurgia foi feita para substituir a cabeça do fêmur por uma prótese. O mundo ficou apreensivo e a torcida emocionou Pelé de uma maneira que ele ainda não conhecia. Eu recebi notícias, mensagens. Desculpa. Mas o sofrimento foi mais longe do que o esperado. Em 2016, Pelé decide se submeter a nova cirurgia para se livrar das dores que não davam trégua. Foi operado em Nova York, mas nunca mais se recuperou. Debilitado, mas sempre conectado com sua torcida, o rei usou as redes sociais para contar sobre a última batalha. Estava otimista. Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos. O câncer no cólon, um trecho do intestino grosso, foi descoberto no final de agosto de 2021, durante exames de rotina, que Pelé diz ter deixado de fazer em 2020 por causa da pandemia. A família tinha expectativa de que ele voltasse para casa. Ele está doente, ele tá velhinho, mas no momento ele está lá por causa de uma infecção no pulmão. E quando ele melhorar, ele vai para casa de novo. Entende? Ele não está dizendo adeus no hospital no momento. Foi pelas redes sociais que Pelé manteve contato com a seleção e a torcida durante todo o período de internação. Escreveu palavras de incentivo e depois de consolo pela derrota. Festejou o bom futebol e os vencedores da Copa. E nessa postagem lembrou o amor dos brasileiros pelo futebol, que, segundo ele, nos uniu em um momento que precisávamos tanto de união. Homenageado durante a Copa do Catar, Pelé, antes de partir, pôde ver mais uma vez o quanto é amado e admirado. O corpo de tantas habilidades e movimentos mágicos descansou. Edson Arantes do Nascimento se foi, mas Pelé, esse é eterno. Você vai ver outras notícias sobre a morte do Rei Pelé no próximo bloco. E foi enterrado hoje no Rio o corpo da escritora Nélida Pinhon. Nélida Pinhon tinha 85 anos e era uma das escritoras mais respeitadas do país. Ela ocupava a cadeira de número 30 da Academia Brasileira de Letras desde 1989. Foi a primeira mulher a presidir a instituição. O corpo de Nélida Pinhon foi velado de manhã no salão do Petit Trianon da ABL, no centro do Rio. Ela foi enterrada no mausoléu da Academia, no cemitério São João Batista, na Zona Sul. Nélida Pinhon morreu no último dia 17 em Lisboa, onde estava internada por problemas nas vias biliares. Agora a gente fala do temporal que atingiu o interior de São Paulo e provocou mortes e estragos. Pelo menos 3 cidades paulistas registraram mortes provocadas pela forte chuva. Em São Carlos, câmeras de segurança flagraram um momento em que uma professora aposentada de 53 anos atravessou uma rua e foi arrastada pela correnteza. Como a gente vê aí, a professora tentou se salvar, mas não conseguiu e foi levada até um carro. Ficou presa na roda do veículo e não resistiu. Também em São Carlos, um homem precisou nadar para conseguir se salvar. Vários carros foram arrastados. A região central da cidade foi a mais atingida. Segundo a Defesa Civil de São Carlos, o volume de chuva superou o total previsto para o mês de dezembro inteiro. Foram mais de 220 milímetros. Um dia depois do temporal, os comerciantes tentam agora contar os prejuízos. Muitos ainda estão vendo mercadorias, tentando recuperar aquilo que foi levado pela chuva. Em Araraquara, também mais mortes.
6 pessoas da mesma família estavam neste carro que caiu numa cratera durante o temporal. 5 corpos já foram localizados. E em Campinas, uma árvore matou um homem depois que caiu em cima do carro que ele dirigia. Rafael Castro para o Brasil TV. E a chegada do período de chuvas preocupa quem vive em áreas de risco em São Luís. Atualmente, são cerca de 70 áreas consideradas de risco. Os próprios moradores é que colocam, muitas vezes nas encostas, pneus para conter o deslizamento de terra. Em outras casas, há rachaduras nas paredes e várias ainda estão ocupadas. A chuva da madrugada foi fraca, mas os especialistas explicam que a menor intensidade, mesmo assim, é prejudicial, porque vai molhando a terra que fica solta e quando o temporal cai, pode deslizar. A Defesa Civil monitora essas 70 áreas onde há grande risco de deslizamento e alagamento. No bairro do Sacavém, desde 2019, os moradores conseguiram na justiça que fosse feito um muro de contenção na área e também a reforma das casas. Não aconteceu até agora. Por isso, o risco continua. Muitos deles também denunciam que não têm recebido o aluguel social para sair dessa área de risco, ou que o valor recebido é menor do que o que eles procuram, do que eles acham em outras casas para alugar, e não daria para pagar o aluguel. Janaína Bordalo para o Brasil TV. Uma mulher foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava no Recife. Parentes estavam há 2 dias sem notícias dela. Amanda Silva Pedrosa, de 39 anos, foi encontrada morta no apartamento onde morava no Recife. Ela foi encontrada por parentes que disseram que o corpo de Amanda tinha sinais de violência. Ela estava com as mãos e os pés amarrados e com uma mordaça na boca. Nós conversamos com alguns desses parentes e também dos vizinhos, conversamos com os vizinhos de Amanda, que disseram que ela estava se relacionando há cerca de 3 semanas com um homem que ela tinha conhecido pela internet. E aí a família e também os vizinhos apontam este homem como o principal suspeito de ter assassinado Amanda. Amanda trabalhava como projetista no escritório de arquitetura da irmã dela. A família fez o último contato com Amanda na terça-feira à noite. Depois ela parou de responder às mensagens. Na quarta-feira ela não foi trabalhar e aí a família, muito preocupada, foi procurar por ela no apartamento. A família disse que alguns pertences foram levados, computador, televisão, celular, e o carro de Amanda também foi levado da garagem. Nós conseguimos imagens de um circuito de câmeras de um prédio que fica em frente ao edifício onde Amanda morava. Imagens mostram o carro dela estacionado na garagem do apartamento na terça-feira, dia 27 de dezembro. Por volta das 8h30 da noite, começa a acontecer uma movimentação perto do carro. Um homem de camisa branca e bermuda preta sai, abre o carro e volta ao apartamento. Ele faz isso algumas vezes. Depois, outro homem aparece nas imagens. Ele está de camisa preta e também abre uma das portas do carro. Em seguida, os dois entram novamente no prédio. O caso está sendo investigado como feminicídio. Natália Dielu para o Brasil TV. O Brasil TV volta daqui a pouco. Você fica agora com outras jogadas espetaculares do rei do futebol. Fim de ano é sempre aquele momento de fazer um balanço do ano que passou e planejar o próximo, que está chegando aí, né? E cada um tem suas superstições para a virada. Falta bem pouco.
2023 está chegando aí com expectativa de muita festa depois de 2 anos de tantas restrições. E todo mundo só pensa em comemorar. É um ano muito importante para a gente que está começando, cheio de esperanças, de renascimento. A gente está muito feliz de se reencontrar assim, depois desses 2 anos de pandemia. Então vai ser animado e um pouco emotivo. O CADEG estava lotado hoje de manhã. As lojas de plantas eram as mais cheias. Hoje sai muita arruda, tá? Palmas brancas, rosas amarelas, lírios amarelos, lírios brancos, tá? Tudo que simboliza paz, né? Prosperidade e fortuna. O alecrim tá barato, a arruda tá barato, o girassol que faz o mesmo efeito tá barato e a rosa branca que envolve todos os orixás. Feliz ano novo a todos. E nessa loja de especiarias, o que não pode faltar nessa época do ano, Patrícia, o que é? A nossa lentilha, né? A famosa lentilha aqui, ó. Como é que é o ritual? Eu faço tipo igual feijão, né? Com temperinho que a pessoa gostar. No caso, eu faço com os temperos que eu gosto. Aí na virada, assim, meia-noite, você vai lá, eu pego 3 colheradas, mentalizo coisa boa, energia positiva, tudo de bom. E você pode fazer o que você quiser, segue a sua simbologia, né? Comida para dar sorte, para trazer fartura e, claro, para celebrar com quem a gente ama. Por isso, está todo mundo atento à ceia de Ano Novo. E tem que ficar de olho aberto mesmo, viu? Porque alguns alimentos importantes tiveram um aumento grande nesse fim de ano. Nesse restaurante que vende bacalhau, quem pode tem preferido comprar a ceia pronta. As famílias estão um pouco menores, né? Então eles estão procurando já a ceia pronta para não ter aquele trabalho de ir para a cozinha, né? Quando as famílias são maiores, né? Dezenas de pessoas, aí sim vale a pena fazer em casa. Mas para quem vai cozinhar, tem que estar atento à alta de produtos importantes. A ceia de Réveillon ficou quase 4 vezes acima da inflação média, medida pelo IPC da FGV, que subiu 4,3%, né, em 2022. Então, há uma diferença muito grande da inflação percebida no preço dos alimentos para a inflação média do nosso país. Seguindo todas as dicas e dando aquele empurrãozinho na sorte, é só aproveitar a festa e o novo ano. Eu vou passar com a minha família mesmo, abraçar, agradecer sempre e agradecer a Deus por estar vivo. Mentalizar coisas boas, positivas para esse ano que está chegando. Olha, depois dos gastos, né, que as pessoas vão ter com a ceia de Réveillon, depois das compras de Natal, aí é preciso preparar o bolso para outra despesa no início do ano. O material escolar está mais caro. Em algumas cidades, subiu quase 30%. O ano ainda nem começou e essa papelaria no centro do Rio já está movimentada. A cesta cheia é só de material para um bebê de 1 aninho, filha da Dominique. Como professora, eu já venho acompanhando, né, esses aumentos de preço e agora que eu estou comprando firme uma lista, né, vendo no bolso, tá bem salgado, eu achei. Segundo os fabricantes, os preços do material escolar este ano no país subiram entre 15% e 30% na comparação com o mesmo período do ano passado. Por alguns motivos, entre eles a falta de matéria-prima e o aumento dos preços dos produtos importados. Todos os itens da lista escolar devem ficar mais caros, de acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares. Itens de papel, como cadernos, vão subir de 20% a 30%. Lápis, borrachas, canetas, mochilas e estojos terão reajuste entre 15% e 20%. O PROCON do Rio lembra que é proibido as escolas exigirem produtos de marcas específicas. No Recife, para fugir desse aumento, muitos pais procuram a Praça do Sebo. Livros novos e usados são vendidos com desconto. Também dá para fazer troca de material didático. Em Curitiba, a economia é com os uniformes. A dona deste brechó também é mãe de aluno. Ela começou a trocar e vender roupas escolares até abrir o próprio negócio. A criança cresce muito rápido, né? Perdi a roupa, né, crescia, e daí eu achava desaforo, né, a gente ter que deixar aquela calça nova. As mães trazem, eu faço uma avaliação e eles entram como parte de pagamento. Este educador financeiro diz que envolver os filhos nas pesquisas de preço é importante para que eles entendam a importância de economizar. Se você é um pai, você é uma mãe que consegue disciplinar bem seus filhos, que consegue fazer o que está previsto, leva, pede para ele pesquisar, pede para ele fazer as buscas até na internet.
Aos 8 anos e só com notas boas no boletim, o Joaquim já sabe o valor do dinheiro. Precisa pesquisar alguns preços para ver se está num preço certo, um preço bom. A Sofia, de 5 anos, também já aprendeu a primeira lição. Você vai escolher o mais baratinho? É caro, né? O que é barato, todo mundo compra. A gente volta a falar da despedida ao Rei Pelé. Por onde passou, nos 4 cantos do mundo, ele foi reverenciado como o maior atleta de todos os tempos. O jogador que eternizou a camisa 10 se tornou uma das personalidades mais conhecidas do planeta. Desde a conquista do primeiro título mundial, em 1958, até o último de seus dias, Pelé foi uma celebridade mundial. Por onde passava, era cercado e idolatrado. Quando ele passava, até as pessoas beijando o chão onde ele pisava, era uma coisa, todos queriam passar a mão na cabeça do Pelé. Aposentado, Pelé continuou distribuindo sorrisos pelo mundo. Reis e rainhas se curvaram diante dele. Foi recebido pelos mais influentes políticos e autoridades do planeta. Futebol nos jardins da Casa Branca. Em Washington, o repórter Lucas Mendes assistiu o bate-bola entre o presidente Reagan e o Rei Pelé. O garoto que nasceu pobre na pequena Três Corações ganhou o mundo cedo. E voou muito. 17 passaportes registram visitas a 72 países. Em todos eles, Pelé continua sendo sinônimo de Brasil. Ele foi premiado e condecorado pelas mais importantes organizações. Eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional, sem nunca ter disputado uma Olimpíada. Adorava compor e cantar. Que agradece o meu amor. Se fosse ao lado de um grande ídolo, melhor ainda. Vamos cantar. Polivalente em campo e também fora dele. Pelé foi homem de 1000 facetas. Não é brinquedo, não! Onde te vê? Ministro extraordinário do esporte. Comentarista. A Alemanha não foi muito pressionada pela Bolívia nesse primeiro tempo. Para nossa surpresa. É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! 3 Copas conquistadas com o Brasil. 2 Mundiais com o Santos. 1.282 gols na carreira. E nenhuma dúvida de quem foi o melhor de todos os tempos. Pelé e a bola. Uma relação de carinho, amor, alegria, dribles e gols. A bola me deu tudo. Eu acho que é o caminho mais fácil, principalmente para os garotos pobres, garotos que não têm estudo, porque você jogando futebol é o dom que Deus te deu. É verdade, mas o dom que deu a Pelé, Deus não deu a mais ninguém. A minha vida é só Deus mesmo que pode explicar. O Brasil TV fica por aqui. A cobertura completa sobre a morte do Rei Pelé você vê logo mais no Jornal Nacional a partir das 8h30 da noite, hora de Brasília. A gente se despede com imagens do rei criativo e genial que foi Pelé, que inspirou e vai continuar inspirando gerações de atletas e fãs do futebol, porque o reinado de Pelé será eterno.